Campanha Março Azul Marinho, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer coloretal. Para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o cirurgião oncológico Rafael Leite Nunes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço para a gente estar trazendo informações de qualidade aí para os telespectadores. Já queria que você explicasse para a gente, Rafa, o que é o câncer coloretal? Bom, a gente está falando do terceiro câncer mais comum da população, né, perdendo só para próstata e câncer de mama, acometendo os dois sexos, e a gente tem visto esse câncer cada vez mais frequente na população e também populações mais jovens, né? Então, por isso, a necessidade da gente falar sobre ele e falar sobre prevenção, porque a gente tem ferramentas para diagnóstico precoce, né, e, portanto, aumentando a chance de cura desse câncer. Quais são as causas ou as principais causas desse tipo de câncer? Bom, a idade a gente sabe que é um fator de risco, então a gente considera a população acima de 45 anos de idade já como de risco intermediário para esse tipo de câncer, mas a gente também tem outros elementos do dia a dia, né, que podem ser modificados, né, e que diminuem o risco de câncer, ou podem aumentar se a gente mantém esses hábitos aí alterados, que é a baixa ingesta de fibras, excesso de carne vermelha, carne gorda, alimentos ricos em gordura. Sintomas. Tem algum sintoma específico? Dois sintomas devem chamar mais atenção. A alteração do hábito intestinal. Então, aquele paciente que sempre foi no banheiro todo dia certinho, de repente ele não está indo mais no banheiro, né? Leva 2, 3, 4 dias para conseguir evacuar. Ou tem a vontade de ir ao banheiro, chega lá, só tem diarreia, ou, enfim, não consegue ter aquela sensação de esvaziamento completo do intestino. E sangramento nas fezes. Como é que funciona o diagnóstico? Tem algum exame específico que é feito? A gente tem a nossa principal ferramenta, que eu acho que é a ferramenta que a gente precisa discutir com a população, né, é o exame de colonoscopia, né? A colonoscopia é o exame que consegue avaliar o intestino por inteiro com uma câmera, consegue então fazer o diagnóstico das lesões e consegue biopsiar e também, dependendo do tamanho da lesão, tratar essas lesões, consegue remover a lesão por inteiro. Então, é um exame completo nesse sentido e é a nossa principal ferramenta. Quando você fala de tratamento, no caso, é uma cirurgia onde é retirado esse tipo de... É um tumor, a gente pode dizer assim? Quando a gente tem a lesão inicial, que é o pólipo, que ainda não é um câncer, mas que se não for tratado pode virar um câncer, o adenoma, ele consegue lá remover esse adenoma pelo próprio exame, tá? Se for uma lesão mais ampla, às vezes a gente precisa de alguns artifícios que também podem ser feitos pela colonoscopia para conseguir ressecar. Lesões mais avançadas, aí o que a coluna vai conseguir fazer é a biópsia para comprovar o diagnóstico e aí a gente vai precisar tratar, muitas vezes envolvendo cirurgia. É um câncer que tem cura? É um câncer que é altamente curável. Quando a gente faz diagnóstico em fases precoces, a gente está falando de mais de 90% de chance de cura. Por isso, a importância da gente estar falando sobre prevenção e também sobre mudança de hábitos de vida. Quando você fala nesse exame da colonoscopia, todo mundo vai precisar fazer esse exame um dia na A vida? partir dos 45 anos de idade, sim, toda a população. É o que? Esse é o correto. Uma vez ao ano? Faz a colonoscopia com 45 anos. Veio normal, isso eu estou falando para a população geral, né? A gente tem situações que fogem disso, mas você tem 45 anos, fez o exame, está normal, você vai precisar repetir dali a 5 a 10 anos. Tem um intervalo longo ainda para repetir. Tem alguma alteração, algum pólipo ali que chamou atenção? Normalmente a gente repete com 3 anos. Se for um pólipo maior, que a gente chama de adenoma avançado, aí você repete com 1 ano. É um exame tranquilo para fazer? O preparo é um pouco chato, digamos assim, porque Alimentação, né? basicamente você vai dar um laxante, normalmente usa manitol, tá? Vai usar um laxante que vai limpar o intestino. Então, ele vai induzir mesmo uma diarreia. Então, por isso é um pouco chato, às vezes o paciente precisa se organizar para naquele dia não ter outras atividades externas, tudo isso para poder fazer o preparo de forma adequada. Mas, tirando isso, é um exame tranquilo. Hoje a gente está falando de prevenção, inclusive esse mês os olhos se voltam justamente para isso, para prevenir. Então, eu queria que você falasse dessa questão da prevenção. Bom, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de procurar informações de qualidade. A gente vive numa era de disseminação de informações muito fácil, mas você pode ter tantas informações que de fato vão trazer benefícios para o paciente,
quanto informações que vão levar ele a acreditar em coisas que não vão resolver a vida dele. Então, a gente precisa também saber filtrar isso, mas procure o seu médico, faça os seus exames de maneira correta. E o principal, que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? É a mudança do hábito de vida, né? Isso é o que a gente pode fazer de melhor pela gente, né? Uma alimentação saudável, equilibrada. Alimentação saudável é o quê? Uma alimentação equilibrada. Vai ter carne, vai ter a gordura, mas vai ter fibra, vai ter, enfim, outros elementos, outros nutrientes que são importantes para a nossa alimentação. E a prática de atividade física. Já está comprovado, né, que a prática de atividade física por si só consegue reduzir o desenvolvimento de câncer de mais de 10 tipos de câncer, né? A perda de peso, a mesma coisa. Então, a gente está falando de mudança de hábito de vida, pensando em qualidade a médio e longo prazo. Só para a gente finalizar, quem teve esse tipo de câncer, ele pode voltar a reincidir? Pode. O fato dele ter tido histórico pessoal do câncer coloretal coloca ele como um risco mais alto para ter novamente a lesão. Então, por isso, a gente tem que fazer o segmento e esses pacientes são acompanhados de forma rotineira nos centros onde são tratados. Aqui na região, no público, a gente está falando da Unacom, onde a gente consegue fazer o tratamento completo do paciente, tanto a parte cirúrgica quanto a parte de tratamento sistêmico. E num futuro bem próximo, a radioterapia também, né, tá em processo de instalação do aparelho, para nossa felicidade. E no particular, a gente também consegue acompanhar. A gente tem clínicas particulares aqui que fazem tanto a parte de tratamento sistêmico quanto a parte de cirurgia. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, você sabe que a nossa parceria aqui é de longa data e estou sempre à disposição.